E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso e a grande final do Grand Chess Open 2024. Vão anos, voltam anos, tá lá o norueguês mais uma vez na final de mais um evento. Agora, ele vai enfrentar aqui o terrível, dinâmico, serelepo, o Richard Rapport. E nessa partida a gente teve um dos lances mais incríveis do ano, não há dúvidas. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que esta final e o xadrez sempre serão agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, o norueguês malandro, por muitos chamado de atrevido, Magnus Carlsen, contra Richard Rapport, uma partida de 45 minutos com 10 segundos de incremento, e o Magnus colocou, foi ele mesmo, Equatrino, favorito de Bobby Fischer, e tá lá uma francesinha jogada pelo Rapport. Vocês sabem, o Rapport é dinâmico, um jogador de ataque, um jogador criativo, e aqui o Magnus convidou pra francesa clássica e não tem como o Rapport não entrar na linha mais aguda, mais complexa, que é a Winauer. Vocês vão ver o que vai acontecer nessa partida. É uma partida muito lógica, que fala muito sobre a genialidade do xadrez. Porque olha o que aconteceu a partir daqui. O Magnus avança em E5, é a linha principal. C5 pra quebrar agora o peão de D4, A3 totó no bispo, toma, retoma. E aqui a ideia é que depois de cavalo E7, as brancas jogam o clássico dama G4, olha lá. Só que o peão de G7 começa a incomodar por ali. Claro, a linha clássica mais jogada nesse momento é roque. Só que vocês podem estar um pouco assustados, mas Rafael, que tu não tá tomando? Bispo toma H6, só que esse lance não é tão forte aqui, porque tu leva cavalo F5, totó no bispo, segura G7 e as pretas estão bem nessa posição. O Rapport não jogou a linha principal, ele jogou a mais dinâmica, que é o dama C7. Ah, Rafael, o que tá acontecendo? Ele dá o peão de G7. A pergunta é, o Magnus tomou? Não tomou. O Magnus seguiu aqui desenvolvendo o bispo por D3. Por quê? É muito agudo esse negócio de dama toma G7, inclusive é o lance mais jogado aqui. O Magnus não entrou nas linhas preparadas aí provavelmente pelo Rapport, porque tu leva a torre G8 e depois que tu toma esse, vem essa tomada agora do peão de D4 aqui. Cuidado, tu tem que recolher essa dama pra zaga, porque se tu tomar aqui, tu fica perdido de brancas e rápido. É uma abertura venenosa, aguda, que era tudo que o Rapport queria aqui nesse mata-mata de pretas. Bom, o Magnus seguiu desenvolvendo. Agora, olha como que o Rapport vai jogar a partir daqui. Ele joga dama 5, começa a incomodar o peão de C3, que é um tema que as pretas usam normalmente, bispo D2 defendendo, agora C4, e tá lá. As brancas não conseguem manter o bispo numa casa tão ativa, numa diagonal tão boa. Tem que voltar o bispo para E2, agora a torre G8, o Rapport segura aqui, tá claríssimo. Qual é o plano do Rapport? Ele vai desenvolver esse flanco da dama e rocar grande, argumentando que o rei dele tá seguro nesse flanco, mesmo com a coluna B aberta, e isso é verdade. Muitas posições são jogadas desse jeito na Winauer. Bom, o Magnus jogou com A4, ganha um espacinho aqui no flanco da dama. Agora, cavalo C6, desenvolvendo dama H3, o Magnus dá um totó nesse peão, o Rapport defendeu, não passa nada, bispo em H5 tá jogando. Agora, nesse momento, o Rapport, bispo D7 tá claríssimo, vai fazer o roque grande. Agora, a dúvida é, como que o Magnus vai tentar criar algum plano contra essa estrutura das pretas com o rocão? O Magnus aqui passou o cavalo para E2, vai finalizando o desenvolvimento dele, G6, totó nesse bispeto aqui, bispo em G4, agora H5, o bispo volta mais um pouquinho, cavalo F5, que é uma posição muito sólida para jogar de pretas. O Magnus, ele joga aqui um plano de ruptura. Então ele tenta abrir agora um pouco do flanco do rei, ele aproveita que o cavalo tá em F5, o peão tá em H5, ele joga G4, que quebra um pouquinho dessa estrutura, e tá claríssimo também que o Magnus não vai fazer roque nessa posição. Ele vai deixar o rei por ali, meio no centro mesmo. Bom, o Rapport tomou, bispo G4, e fez o roque grande. Aqui começa uma magia muito forte dentro desse jogo. Por quê? O Magnus, ele tomou o cavalo de F5, o cavalo estava muito bem posicionado, o bispo das brancas, o bispo branco das brancas já não estava jogando muito, e o Magnus jogou bispo G5, começa a explorar o tema dessas casas escuras um pouco enfraquecidas. Torre E8, e agora rei D2, fica de olho que o rei tá aqui no centro do tabuleiro, mas ele tá seguro. Então não é claro como que as pretas vão conseguir explorar esse rei aqui. Tem que ficar de olho num tema tático, que é cavalo toma D4, ainda não funciona, jogando no tema da cravada do peão de C3, porque o cavalo das brancas tá controlando essa casa, mas é um tema que a gente vai ver que em algum momento pode deixar alguma oportunidade para as pretas.
Bom, o Rapport vem pela luta por essa coluna semi-aberta, ele joga a torre H8, dama em F3, fica de olho nesse peãozinho agora de D5, e o Rapport começa a manobrar o cavalo para uma casa melhor, a casa de E6. O Magnus posiciona o bispo em F6, totó na torre, tenta tirar o Rapport da luta por essa coluna. Depois de torre H6, observem que o bispo incomoda, porque tu não consegue dobrar para pressionar aqui pela coluna H, o bispo tá bem nessa casa. Bom, H4 jogou o Magnus, já vai expandindo esse flanco do rei. Cavalinho E6 é o lance que o Rapport vinha preparando. E H5. Claro, o Magnus aqui, ele quer a troca, porque depois dessa tomada, F5 já vai ficando um pouco mais solto, ele ganha essa coluna, o rei das brancas tá seguro. O Rapport aqui encontrou da máquina. É um lance criativo. Começa a exigir, nesse momento, a tática. Observem que ele jogou o lance G5. Cavalo, isso não tá certo. Tem que ser uma capivarada, não tem não? É o melhor lance aqui. Porque se tu tomar em F5, que é a linha que assusta um pouco mais, tu leva cavalo, toma D4, olha que lance. Tu ataca a dama e ainda aproveita todos os temas da cravada do peãozinho de C3. Bom, o Magnus não entrou nisso, não era bom pra ele. Ele trouxe a torre pra coluna, a torre ainda não tava jogando, nem tá dando bolas mais pra peão, coisa nenhuma. O negócio é botar as peças pra jogar. F4 jogou o Rapport, defendendo agora de vez esse peãozinho de F5, torre em G1, torre G8, segurando o peão de G5 e aqui a tática toma conta. Sempre acontece isso em algum momento na Win Hour. O Magnus jogou o melhor lance nessa posição, a bombinha, cavalo toma F4. Aqui a gente vai ver a profundidade do cálculo. Quanto tempo ele gastou? Pouco tempo no relógio. Calculou ali 2 minutinhos e pá, chapuletou, cavalo F4. Isso é um lance terrível. Envolve muitos temas táticos aqui. Bom, o Rapport, ele não jogou o lance que parece mais natural. Observem que tomar de peão já parece uma porcaria, tá caindo a torre inteira. Mas o que acontece tomar de cavalo não foi o lance que o Rapport jogou, tá? Porque o Magnus tem uma ideia tática muito, muito forte aqui, que é dama toma F4, que é um lance brilhante. A ideia ainda não é tão clara, porque depois que tu toma, eu tomo essa torre, e aqui o fino pras pretas é jogar bispo E8, ó lá, dando todas as peças. Eu tô tomando aqui, rei D7, cheque, e depois de rei C6 eu tomo em F7, e o que as brancas têm aqui, que o rei tá seguro, e a pionada vai ganhar o jogo, é o que as máquinas dizem. O Magnus aqui jogou como uma máquina, mas a ideia principal é que se jogar rei C7 parece o mais natural, o bispo ganha a dama das pretas. Olha lá, tu recupera a dama, aí com juros, ficando aqui com uma torre a mais. Então, o dama F4 seria uma ideia muito terrível aqui para as pretas. Só que o Rapport percebeu, vejam o cálculo dos dois jogadores, que o tema todo gira em torno de, depois disso tudo aqui, o bispo sair dando aquele cheque lá em D8 para ganhar a dama. O que o Rapport fez? Eliminou o bispo da partida. Falou, e agora, hein, meu guri? Por quê? Como é que segue essa peleja? O Magnus tomou a torre, e agora o dilema fica, o que acontece contra cavalo toma F4. Foi isso que foi jogado na partida. Porque agora, se tu tomar aqui, isso aqui não pode estar funcionando, né? Olha lá, tá caindo a torre, só que depois de rei C7 não tem mais o tema do bispo em D8. Como o Magnus justifica essa troca? Porque o Magnus acabou trocando 2 peças menores por uma torre. Normalmente não é uma troca tão boa. O Magnus, um dos maiores finaleiros de todos os tempos, falou, eu sigo agora com o meu peão passado. Essa era a segunda ideia. Eu tinha a ideia tática que já arrebatava, e caso não caísse naquela, ele quer jogar com o peão passado. Jogou H6. O Rapport começou a reorganizar. Lá volta as peças pra zaga. H7 chegou. Torre H8 segurando. Agora dama em E3. Observem que o Magnus fica de olho nesse tema tático que a gente comentou ali atrás. Tá levando o cavalo, toma D4. Ele segurou a casa de D4. O Rapport volta pra zaga. Agora dá um totozinho nesse peãozinho de F6. E aqui o Magnus vai sacrificar a qualidade. Rafael, não acredito. Vai cair do torneio. O Magnus jogou torre toma G5. Ah! Respeitem este homem, ele já foi campeão do mundo. Torre toma G5. Agora, olha, claro, o Rapport, ele tomou essa torre, tá? Que não tem como recusar um sacrifício como esse. Uma outra ideia que pode surgir é, Rafael, e se eu ignorar o sacrifício e, por exemplo, tomar o pimpolho aqui na casa de F6? A ideia do Magnus que arrebata é torre G8. Embora pareça que não vai funcionar, porque tu sai de rei e a dama tá defendendo a torre em H8, tu leva a torre H6 e olha lá, a torre não consegue se manter na defesa. Então aqui tu fica completamente perdido. Tudo isso foi calculado. Então o Rapport falou, claro, não vai ignorar uma torre dessa, tá de bandeja, ele tomou em G5, o Magnus retomou, e o que o Magnus tá dizendo é que o peão de H7 vale mais do que essa qualidade. Ele tá dizendo que tá ganhando isso daqui. Nesse momento, seguiu o rei C7,
O Rapper começa a tentar esconder esse rei dele. Agora a dama em G7, fica de olho nessa torre, fica de olho em F7 também. O Rapper, bispo E6 defendendo tudo e pá! Um lance malandro. Este norueguês, é como eu sempre digo, é malandro, hein? Ameaçou esse golpe, que tu pode passar despercebido. Os dois já estavam meio apurados ali no relógio. O Rapper não caiu nessa, é um jogador tático, ele tirou o rei do tema. Agora o peão já não tá mais cravado. Torre em E5 avançando com essa torre. E olha o que vai acontecer a partir daqui. Dama C8 e F4. E o que o Magnus tá querendo fazer é tirar o defensor de F7. Ele quer tomar mais um peão e tentar disparar 2 peões. É isso que ele tá tentando aqui. Só que o Rapper defendeu o avanço de F5 e nessa posição, depois do lance A6 do Rapper, aqui as brancas têm e apenas um lance onde tu pode lutar pela vitória. Rafael, vou tentar descobrir esse lance. Exato! Dá uma calculada aí, porque é uma coisa completamente inacreditável o lance que o Magnus jogou nesse momento. Rafael, olha, será que eu vou me impressionar? Certeza! O Magnus jogou aqui o brilhante, é terrível e reluzente rei C1. Este é um lance de campeão do mundo. O Jingliren que me desculpe, mas rei C1 é um lance de campeão do mundo. É o único lance que dá vantagem para as brancas nessa posição. E a ideia, de momento, parece assim meio nebulosa. Por quê? Por que esse lance é tão bom? A ideia que o Magnus está preparando com o lance rei C1 é F5, é o que ele vinha preparando. Só que olha que interessante. Se tu jogar o lance F5 agora, a posição empata. Porque eu posso tomar. E a ideia que as brancas estão preparando é que tu sacrifica aqui pra pegar em H8, só que agora o rei tá no lugar errado e na hora errada. Porque agora tu leva o lance dama G5 e o rei não consegue mais se esconder, olha lá, dos cheques da dama das pretas. Porque tu não consegue passar o rei pra B2 de jeito nenhum, onde ele ficaria escondido. Olha lá, tu tira o rei cheque de novo. Se tu voltar o rei pra D2, eu volto a segurar a casa de C1 pro rei não entrar por ali. E se tu tenta mudar a formação, é repeteco, olha lá. Rei D2, pá, dama G5, rei D1 e volta a mesma variante que empata, vai ficar repetindo a posição. Então o Magnus percebeu todo esse detalhe e jogou rei C1 primeiro. Por quê? Ele quer jogar o F5 e quando tu sacrificar esse negócio, ele bota o rei aqui em B2 e tu não tem mais cheque. E aqui tu fica completamente ganho tomando a torre em H8. Esse peão vai ganhar o jogo com certeza. É um momento dramático do jogo. Nessa posição, o Rapper escondeu o rei dele o máximo que ele podia e pá! F5, o Magnus joga o plano fino, o plano da máquina. Bom, o Rapper nesse momento recolheu o bispo, agora não pode tomar aqui porque tá levando essa linha perdedora. E agora o Magnus, A5, fixou o rei ali meio trancado, dama em F8 propondo as trocas. E aqui o Magnus, rei B2 na maior tranquilidade. Olha como joga. Se tu tomar, eu tomo de peão. Toma aqui, eu promovo, não tem como defender a ideia da promoção. O Rapper fica parado, dama C8. Agora torre toma D5. Começa a desmoronar a pionada. Tem uma ameaça tática aqui de desviar a dama e ganhar de novo essa torre em H8. O Rapper defendeu na ponta dos dedos. Torre em E5 foi jogado. Agora passou o bispo pra D7 e o Magnus aqui, pá, fez o que ele queria, ó lá. Dama toma F7. Caiu o peão, agora ele tem 2 peões passados. O Rapper toma o peãozinho de F5. Só que agora a torre C5 totó na dama, e depois de dama E6, o Magnus aqui trocou e entrou no final, que ainda, pra muitos, pode parecer um final que aqui o Magnus errou. Olha lá, ele tinha 1 minuto no relógio, o Rapper tava apuradíssimo no tempo nesse momento, só que o Magnus segura o peãozinho, que tá quase promovendo, bispo F5, o peão vai cair, agora é matemático, só que o Magnus joga a torre G7, olha que lance. Se tu tomar, eu troco, bispo por avanço, não tem como defender a promoção. E se tomar de bispo, foi o lance que o Rapper jogou. O Magnus joga F7 e tá lá. Tá ameaçando tomar o bispo e depois promover. Bom, o Rapper nesse momento, aqui ele já tá completamente perdido, tá? Porque, por exemplo, pra qualquer casa que ele tire esse bispo, eu tô entrando com torre G8 e promovendo. Ele fez aqui um lance, uma gracinha. Jogou bispo D3, sacrificando o bispo ali. A troco de nada, né? O Magnus aqui ele tomou. E logo em seguida, o Rapper abandonou essa partida impressionante. O norueguês segue em altíssimo, inacreditável nível. E tá no ar a impressionante precisão de máquina desse norueguês que arrebatou o Grenk-Tiazop, o grande campeão Magnus Carlsen. 2 lances brilhantes, olha lá, próximo de 96% de precisão. Cavalo toma F4, mas que lance completamente inacreditável. E também o torre toma G5, sacrificando a qualidade para entrar no final por conta daquele peão quase promovendo. Agora, fica de olho nos resultados, olha lá. O Magnus foi o grande campeão, ele ganhou do Rapper pelo placar de 1,5 a meio. E observem também que o Jingliren, ele ganhou
do Daniel Friedman, mas o Ding terminou o evento na 5ª colocação, então o Ding não teve aí também os melhores desempenhos em mais um torneio. Se tu gostou da análise, curtiu a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos!